Então, meus amigos, de volta à gravação do nosso curso de Direito Constitucional, ainda estudando o tema classificação das constituições. Nesse vídeo a gente vai começar falando de classificação quanto à origem. Quanto à origem, aponta a doutrina, uma constituição pode ser outorgada ou pode ser promulgada. Alguns autores ainda fazem uma subdivisão e classificam como cesarista ou pactuada também, tá? Nós vamos estudar as 4 possibilidades, sendo que, no geral, nas provas, vocês encontram as 2 primeiras, tá? Essa classificação de quanto à origem, uma Constituição ser outorgada ou ser promulgada. A Constituição dita outorgada é aquela que é fruto de uma imposição. Uma imposição é fruto de um ato institucional, é fruto de uma imposição. Como assim, professora? É uma Constituição que não foi elaborada por um órgão constituinte composto de representantes do povo. Então, quem fez o texto não tinha legitimidade popular para a criação do texto. Professora, e que pessoa que é essa? Pode ser ali, de repente, um rei, pode ser ali um ditador, pode ser aquele que veio de um processo revolucionário e tomou o poder a partir de um golpe de Estado e estabeleceu uma nova Constituição, uma nova organização para o Estado a partir de regras por aquele grupo pequeno estabelecidas ou por uma pessoa que impôs ali o seu arbítrio, a sua vontade. Então, essa é uma Constituição outorgada, no sentido de uma imposição, fruto normalmente de um processo revolucionário, fruto ali de um processo arbitrário, totalitário e antidemocrático. Portanto, quem faz o texto não tem legitimidade para fazer. Pela via contrária, nós temos a Constituição promulgada, que é aquela que é fruto do trabalho de uma Assembleia Constituinte. Professora, o que quer dizer essa expressão Assembleia Constituinte? Uma Assembleia Constituinte é um órgão colegiado composto de representantes do povo que se reúne com o propósito de estabelecer a Constituição ou a nova Constituição daquele Estado a partir de uma representatividade popular, ou seja, de uma concordância popular. Por isso, essa Constituição promulgada pode ser chamada também, conforme o autor, de Constituição Democrática. Aí vocês podem anotar isso também. Ou de Constituição Popular. Ela é democrática, ela é popular por quê? Porque ela não é fruto de uma imposição, ela é fruto de um processo democrático. O povo, que é o titular do poder, elege representantes, esses representantes elaboram o documento em nome do povo, para o povo, conforme a necessidade popular. Portanto, nós temos a atuação de uma Assembleia Constituinte para isso, um órgão composto de representantes do povo para a elaboração de um documento de formação do Estado. Simples. Então, o próprio sentido literal das palavras ajuda você a entender. Outorgada, imposição. Promulgada, com concordância popular, uma Constituição, portanto, democrática. Aqui no Brasil, nós já tivemos os 2 modelos de Constituição e mais de uma vez. Vamos ver se a gente se recorda um pouco a partir daquilo que você já estudou em alguma fase da sua vida. Qual foi a primeira Constituição do Estado brasileiro? Vocês lembram o ano dela? Foi a Constituição de 1824. Constituição muito importante, né? Porque nós tivemos ali a produção de um documento com validade jurídica para sistematicamente organizar o Estado brasileiro. Tá, mas foi uma Constituição feita no período do Brasil Império. O que vocês acham? Teria sido uma Constituição outorgada ou promulgada?
Ora, foi uma Constituição outorgada. Ela foi feita por uma equipe de juristas, contratada ali pelo imperador, que elaborou o texto sob supervisão e orientação do próprio imperador, que, por ocasião da criação do texto, exerceu o quarto poder, o chamado poder moderador. Agora, em que pese o fato de ter sido um documento outorgado, imposto, foi muito importante para um processo de reconhecimento da soberania, né, do Brasil naquele momento. Muito bem, durou até bastante tempo, porque a nossa segunda Constituição foi feita já no período do Brasil República, já. Nós sabemos que a República foi proclamada em 1889, mas no texto constitucional ela surgiu a partir da Constituição de 1891. Uma Constituição inspirada na Constituição dos Estados Unidos, uma Constituição liberal. Estabeleceu aqui a República como forma de governo, o presidencialismo como sistema de governo, e foi feita ali por um processo democrático. Eu sei que você vai questionar e falar, não, professora, na verdade só tinha representatividade ali da burguesia, na verdade. Sim, mas para o contexto da época, a burguesia era o povo comum, era a população comum. Então havia essa concordância popular e a elaboração de um documento a partir, então, de um órgão constituinte composto de representantes da população comum. Aí, nossa próxima Constituição foi feita em 1934. Getúlio Vargas, no primeiro período, né, de Vargas, uma Constituição inspirada na Constituição da Alemanha, na Constituição aportuguesando, de Weimar, ou Weimar, como você preferir chamar. Então, uma Constituição social que foi pautada ali na proteção de direitos sociais e numa ideia de igualdade material. Foi uma Constituição promulgada, feita ali por representantes do povo. Mas foi um texto que não durou praticamente nada. Por quê? Porque em 1937 foi criada uma nova Constituição, no segundo período de Vargas, fruto de um golpe de Estado, fruto de uma imposição. Uma Constituição que fez um retrocesso quanto ao regime adotado no Brasil, caiu a democracia e nós passamos novamente a utilizar um regime antidemocrático aqui no Brasil e com a consequente restrição de direitos fundamentais, sobretudo aqueles relacionados à ideia de liberdade. Caminhando, a próxima Constituição só surgiu em 1946. Essa Constituição fez uma retomada do modelo estabelecido pela Constituição de 1934. Então, com a grande preocupação de redemocratizar o Estado, de restabelecer direitos e garantias fundamentais, foi uma Constituição promulgada. Nesse ponto, agora, escute com mais atenção. Nossa próxima Constituição foi feita em 1967. Já no período de um regime militar estabelecido aqui no Brasil. Nós sabemos que em 1964 houve um processo revolucionário que fez com que os militares assumissem o poder. Mas o novo texto constitucional surgiu em 1967. Teria sido esse texto outorgado ou promulgado? Nesse ponto, há uma divergência. Divergência, ora entre historiadores, ora entre constitucionalistas, embora em relação a estes últimos, a divergência seja menor. Alguns dizem sim, foi uma Constituição promulgada. Porque, embora ela não tivesse sido elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela foi elaborada por juristas contratados, uma vez produzido o texto, ele foi, então, submetido à apreciação do Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional há representantes do povo e eles acabaram, então, aprovando o texto, de modo que foi uma Constituição promulgada. Outros analisam o fato histórico assim, não, mas não foi bem assim. Quem fez não tinha legitimidade para criar o texto. O regime estabelecido não foi democrático, um regime militar.
um regime então totalitário. Isso na versão de alguns, né, na opinião de alguns. E que o processo revolucionário, na verdade, foi um golpe de Estado aplicado. E que o texto estabelecido, embora tivesse sido aprovado pelo Congresso, foi aprovado apenas pro forma, porque os militares estavam dentro do Congresso garantindo que o texto seria aprovado, sob risco de fechamento do Congresso. Então teria sido uma Constituição outorgada. O fato é que existe essa divergência e agora vem a orientação para a prova de vocês. Então, nós todos somos livres para termos a nossa interpretação também do fato histórico. O fato é que nas provas eu quero que vocês se posicionem como se posiciona a maioria no âmbito do direito constitucional. Se a assunção de poder pelos militares não tinha previsão constitucional à época, o processo revolucionário veio de um golpe de Estado. Como o documento não foi elaborado pelos representantes do povo, e embora tivesse sido aprovado pelo Congresso Nacional, aprovou sem que os parlamentares tivessem, então, liberdade de modificação do texto, de modo que teria sido uma Constituição outorgada. A gente fecha com esse posicionamento. Até aqui, ok? Citei as duas vertentes. Sempre que houver divergência, eu vou citar para vocês, mais uma orientação também para fins de prova. Bom, muito bem. Caminhando, quando surgiu a nossa próxima Constituição? Agora, os constitucionalistas é que brigam. Alguns vão dizer que a próxima Constituição foi só a de 88. E essa é a minha opinião particular. Já outros vão dizer, não, a próxima Constituição surgiu em 1969. Uai, Nelma, mas é um dado objetivo, como é que pode ter divergência sobre isso? Sim, há uma divergência. Por quê? O que aconteceu? Em 1969, foi aprovada uma emenda à Constituição de 67. Agora, embora tivesse sido aprovada uma emenda, a estrutura dela foi muito significativa. Ela alterou demais a ordem do Estado democrático. O texto dessa emenda modificou muito do texto da Constituição de 67. Então, alguns constitucionalistas dizem o seguinte, que na verdade foi feita uma nova Constituição mascarada de emenda. E daí, considerar como nova Constituição. Professora, e agora o que eu faço? 1969, teve uma emenda à Constituição de 67 ou uma nova Constituição? Então, há os dois posicionamentos, e nesse caso existe ali quase que um equilíbrio na doutrina. Eu já dei a minha opinião é de que a Constituição é a de 67, e 69 foi feita uma emenda, mas há quem divirja. De modo que para a prova, tanto faz. Se ele fizer referência à Constituição de 67, emendada em 69, ok, siga a leitura da questão e veja o restante que ele vai falar. Se ele fizer referência a uma carta constitucional de 1969, beleza também, porque há aqueles que assim se posicionam. Importa saber o seguinte, para quem defende a existência de Constituição em 69, aí não há dúvida, foi uma Constituição outorgada, porque nesse período aqui nós estávamos passando por sucessivos atos institucionais. Um ato institucional vinha de decisão monocrática do Executivo e alterava dispositivo, inclusive da própria Constituição. Como vocês vão se lembrar dos diversos atos institucionais, sendo os mais famosos aí na história, o AI-3 e o AI-5, né? Porque trouxeram um período de grande restrição às liberdades individuais e ao modelo de democracia, evidentemente, prejudicado com a imposição desse novo documento. Fechamos? Então, preservando as opiniões particulares, o fato é, para a prova, nós temos esse posicionamento aqui. Até que veio a Constituição de 88, que foi pautada pela redemocratização do Estado. Então, a Constituição de 88 foi feita por representantes do povo que trabalharam ali na elaboração de um documento democrático fundado em direitos fundamentais.
Por isso, a Constituição de 88 foi apelidada de a Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, porque foi a que maior proteção de liberdade trouxe para todos nós, cidadãos. Bom, teremos aula ainda para um estudo de um panorama dessas constituições. É mesmo, Nelmo? Sim, cai na prova, como foram vários itens na prova da ABIN, sobre história das constituições até. A gente vai fazer juntos aqui na aula pertinente essas questões da ABIN que foram muito bem elaboradas. Então sim, nós estudaremos, faz parte do nosso programa. Hoje eu fiz esse panorama leve somente com o objetivo de mostrar para você que nós já tivemos no Brasil os dois modelos de Constituição, tanto a Constituição outorgada quanto a Constituição promulgada. E na aula de hoje, o que eu quero que vocês guardem? Quais foram as outorgadas, quais foram as promulgadas, porque vez por outra vocês encontram questões de prova perguntando isso. Esse tipo de conhecimento. Você consegue então dizer para mim, com base aqui no que eu falei, quais foram as constituições promulgadas no Brasil? Então, as constituições democráticas, quais foram? A de 1891, 1934, 1946, 1988, tá? Então, essas foram constituições promulgadas e o restante, Constituição outorgada, ok? Bom, muito bem. Alguém vai dizer assim, ah, mas é a Constituição de 88 não foi feita por uma Assembleia Constituinte. Foi sim. Não foi eleita uma constituinte específica, porque havia pressa da redemocratização do Estado. Mas o Congresso Nacional, composto de representantes do povo, foi naquele período de 87 até 88, em que eles trabalharam na elaboração do documento, autorizado o Congresso a atuar não como legislador ordinário naquele período, mas como legislador constituinte. Então, a Assembleia Constituinte foi formada, sim, portanto, falamos de Constituição promulgada, sim, democrática, popular. Beleza? Facinho? Ok. Então, na maioria das questões, esse tipo de questionamento é o que vocês vão encontrar. Agora, há quem diga também que existem constituições cesaristas. O que seria a tal da Constituição cesarista? Bom, uma Constituição cesarista, preste atenção na expressão cesarista, vem de César, né? Que César é esse, professora? Nós estamos fazendo referência a César Augusto mesmo. A Constituição cesarista é aquela que é submetida a uma consulta popular direta. Submetida a uma consulta popular direta. É somente assim que eu quero que vocês guardem e eu quero que vocês identifiquem, então, na hora da prova, a tal da Constituição cesarista, tá? Bom, essa Constituição cesarista, para uma parte da doutrina, é também chamada de Constituição Napoleônica. Seria bom você anotar isso, porque depende muito do autor, a referência que ele faz. Então, a cesarista é também chamada de Constituição Napoleônica. Isso por quê? Porque Napoleão Bonaparte, nas suas conquistas constantes, por várias vezes ele submetia as decisões dele a uma consulta popular direta. E essa consulta era feita por plebiscito, uma consulta prévia. Antes de ele tomar a decisão de ir e de fazer, consultava o povo diretamente, o povo dizia sim, ele ia especialmente fazer as conquistas, tá? Daí a referência também à ideia de Napoleão Bonaparte, tá certo? Então, a Constituição cesarista, bonapartista, enfim, vocês podem encontrar assim na prova. Agora, a primeira referência era César, é porque César, às vezes, submetia algumas de suas decisões a uma consulta popular direta. É bem verdade que o tipo da consulta era assim, ó. Esse aqui, eu mato ou deixo vivo? Esse aqui, eu perdoo ou eu condeno?
que vocês querem que eu faça? Aí ele ouvia do povo diretamente, gritava ali na praça e ele ia lá e fazia. Então, submetida a uma consulta popular. No contexto de hoje, você vai entender assim, a Constituição cesarista tanto pode ser submetida à consulta prévia, que seria mediante plebiscito, ou uma consulta posterior para ratificação, para confirmação, que seria mediante referendo, tá? Então, por isso que eu anotei lá, consulta popular direta, tanto faz o plebiscito quanto o referendo. E um exemplo mais atual de Constituição cesarista é a Constituição anterior da Venezuela. Por quê? Porque ela foi feita à época por Hugo Chávez. Quando ele fez o texto, ele não tinha legitimidade popular para fazer. Ele fez. E quando recebeu muitas críticas, ele falou, mas o povo está comigo, o povo está de acordo com o que eu estou fazendo. Ele submeteu aquela Constituição a uma consulta popular direta, por meio de um referendo. E houve um referendo. Então, um exemplo mais recente de Constituição cesarista. Beleza? Agora eu chamo a sua atenção nas questões de prova. Se por acaso a banca colocasse que a Constituição cesarista é uma espécie de Constituição imposta, outorgada, mas que é submetida a uma consulta popular direta, você vai dizer certo, errado ou vixe? Que a Constituição cesarista é uma espécie de Constituição outorgada, imposta, mas submetida a uma consulta popular direta. O que você me fala? Certo ou errado? É verdadeiro. É o que eu acabei de explicar para vocês. Tá, mas e se ele colocar, como o Cécio já colocou, assim, que a Constituição cesarista é uma espécie de Constituição promulgada que é submetida a uma consulta popular direta. Você vai me dizer o quê? Verdadeiro. Ah, professora, tá vendo? Por isso que eu tenho ódio. Por isso que eu não gosto de direito constitucional. Você falou duas coisas que são antagônicas. Então, meus amigos, cuidado. O que eu te expliquei a respeito da Constituição cesarista? Como que eu pedi que você, na prova, identificasse a Constituição cesarista? Assim, cesarista, lembra da referência do nome? É cesarista porque é submetida à consulta popular direta. Ponto. Essa consulta pode ser por plebiscito ou pode ser por referendo. E acabou. No mais, o que passar disso é opinião. Então, vejam uma opinião. Ora, a Constituição cesarista, embora submetida a uma consulta popular direta, ela não foi elaborada por um órgão composto de representantes do povo, de maneira que eu tenho uma Constituição outorgada, submetida a plebiscito ou referendo. Essa é uma opinião. Na minha visão, é que mais faz sentido. É a minha opinião particular também. Por outro lado, há quem pense diferente e diga assim, não. Ela até pode, num primeiro momento, não ter sido elaborada por um órgão composto de representantes do povo. Mas se foi submetida ao próprio povo e o povo diretamente disse sim, então há uma concordância popular direta, não se pode falar de imposição. Você está vendo que é coisa opinião e faz até sentido também? Para quem admite esse tipo de pensamento? Então o fato é que na grande maioria dos livros e também nas provas, vocês vão encontrar a primeira definição. Vez por outra, vocês encontram a segunda definição. E isso é meramente opinião. O que você vai marcar para a identificação de uma Constituição cesarista é o fato de ela ser submetida a uma consulta popular. Certinho? Professora, anotei, mas eu estou com ódio ainda. Olha, gente, é pecado esse negócio. Nada de rancor, nada de ódio. Professora, é porque o direito é desse jeito. Toda hora você fala de uma coisa e fala que tem um outro posicionamento. Por que não tem consenso sobre as coisas, professora? Com o direito é uma coisa que vocês vão ter que se adaptar. Isso não acontece só com o direito constitucional, com os demais ramos do direito também. O direito é fruto de interpretação.
Ainda que eu tenha documentos escritos, a lei é fria e ela não consegue contemplar todas as situações do cotidiano. Eu tenho ali as regras gerais estabelecidas e a aplicação dessas regras é fruto de interpretação todo o tempo. E se é assim, o normal é ter a divergência. Nada de rancor, beleza? É só um aviso. Mas não se preocupe, quando a divergência for significativa, eu vou sempre falar para vocês dela. E vou sempre trazer um posicionamento para a prova, para vocês ficarem mais tranquilos. Certinho? Ótimo. Seguindo então. A Constituição pactuada. O que é a tal da Constituição pactuada? Então, essa pactuada pode ser chamada também de dualista, tá? É bom vocês anotarem. Não é toda a doutrina que admite a existência de uma Constituição pactuada, é mais uma classificação aqui de Paulo Bonavides, e a gente não tem assim toda a doutrina fazendo referência a esse modelo, porque ela é típica de um momento histórico, tá? Ela é chamada de Constituição pactuada por quê? Ela é pactuada porque é fruto de um pacto entre os poderes atuantes no Estado. Sobretudo aqui, a gente tem como demonstração, é um pacto feito entre o rei, a monarquia e o parlamento. Foi o contexto de surgimento do modelo parlamentarista de governo. É fruto de um pacto aqui entre também a monarquia e o clero. Todo mundo querendo, então, ditar as regras. Todos querem ditar as regras e, consequentemente, há ali uma intuição por um modelo totalitário. Quando, então, há uma referência ao estabelecimento do sistema parlamentarista de governo como concebido pelos ingleses, que objetivou limitar a atuação da monarquia. Olha, monarquia, se vocês quiserem ser mantidos, nós vamos ter que entrar com um acordo aqui. Monarquia absolutista a gente não aceita mais, não. Não vem com essa premissa de que o rei não erra. Nós vamos deixar que o rei ainda seja rei, que ainda componha a estrutura de Estado. Mas agora nós vamos instituir o poder legislativo e os governantes vão então atuar com base nas leis por nós criadas e serão limitados pelas próprias leis. E mais, no executivo, nós vamos colocar lá um chefe de governo diferente do chefe de Estado, que fica sendo rei. O chefe de governo vai vir do nosso meio, do meio do povo e aqui do próprio parlamento. Então, ou a monarquia aceitava isso, ou havia a destituição do rei. Por isso, houve esse pacto entre essas forças políticas, entre a monarquia e o parlamento. Ou entre também a monarquia e o próprio clero, disputando quem é que vai ditar as regras de Estado. Beleza? Daí a ideia de uma Constituição pactuada. Qual a origem dela? Ela é fruto do quê? Ela é fruto desse acordo feito entre os diversos poderes atuantes, não me refiro a poder como instituição, mas os poderes atuantes na estrutura do Estado. Belezinha? Tranquilos, calmos? Então tá. Qual que é o nosso modelo de Constituição aqui, portanto? Constituição promulgada, né? É uma das principais características da Constituição de 88, é o fato de ser uma Constituição promulgada. Às vezes na prova, meus amigos, o examinador vem e coloca a questão assim, mas é CESP que faz isso. Coloca a questão assim: a atual Constituição brasileira pode ser classificada como escrita, formal, prolixa e popular. Aí vocês dizem certo, errado ou vixe. Escrita, beleza? Organizada em um documento. Ok. Constituição formal, ela contém variados assuntos. Constituição prolixa,
E se ela é analítica, se ela é formal, ela é prolixa. É uma outra maneira de fazer referência à Constituição analítica. Aí você pensa um documento extenso, Constituição prolixa. Ou ele vai dizer também que a Constituição é popular. O que ele está falando? Que é promulgada. Então, às vezes, ao invés de chamá-la promulgada, ele chama popular, ele chama democrática. Aí você utiliza o que você já aprendeu e a palavra, se ela cabe ali ou não como sinônima. Tá bom? Então, ótimo, maravilha. Vamos responder a esse item 6, tá? A Constituição Federal de 88 é considerada, quanto à origem, uma Constituição promulgada, pois surgiu do trabalho de representantes do povo eleitos com a finalidade específica de sua elaboração, a Assembleia Nacional Constituinte. E aí, gente, certo ou não? Então, olha a definição, ó. É considerada, quanto à origem, uma Constituição promulgada. Então, ele estabeleceu o parâmetro correto e a classificação correta também. Aí ele explica, pois surgiu do trabalho de representantes do povo eleitos com a finalidade específica de sua elaboração. Quem é esse grupo? Aí ele denominou a Assembleia Nacional Constituinte. Perfeito, né? Certinho, como a gente acabou de pontuar. Bom, beleza, vamos lá. 7. Sob o prisma da origem, classifica-se a Constituição formada mediante participação popular, por meio de referendo, em que apenas se ratifica a vontade do governante, como o quê? Qual o conceito que se encaixa aqui? A Constituição outorgada é uma Constituição imposta. A promulgada é feita por representantes do povo. A cesarista é essa que é submetida a uma consulta popular. Essa consulta popular pode se dar mediante referendo ou também poderia ser por plebiscito, em que apenas ali se ratifica, no caso do referendo, a vontade do governante. Beleza, Constituição cesarista. A Constituição pactuada, por sua vez, é essa que é fruto de um pacto entre as forças políticas atuantes na estrutura do Estado. Belezinha, tranquilos? Seguindo. Quanto à estabilidade, a Constituição promulgada, na verdade, questão 8, né? A Constituição promulgada é aquela que foi elaborada unilateralmente pelo detentor do poder, com a participação popular posterior, apenas referendando a vontade do agente revolucionário. É isso, gente, que é a Constituição promulgada? A Constituição promulgada é aquela que é feita por representantes do povo, em nome do povo, na elaboração de um documento. Aí ele diz que é aquela que foi elaborada unilateralmente, então ela não pode ser promulgada, pelo detentor do poder, ou seja, ela é fruto de uma imposição, com a participação popular posterior. Então, apenas referendando a vontade do agente revolucionário, tá? Ora, a Constituição, portanto, foi feita com a atuação de uma Assembleia Nacional Constituinte, criada, então, por representantes do povo, embora não tenha sido uma Constituinte específica. Foi feita uma emenda à Constituição de 67, para quem faz o questionamento, foi feita uma emenda à Constituição de 67 para autorizar o Congresso Nacional a atuar naquele período, não como legislador ordinário, mas como legislador constituinte. Então, a Assembleia Constituinte foi formada ali pelos parlamentares existentes à época, que passaram a ser, naquele período, constituintes. Então, Constituição promulgada. Constituição que foi, sim, feita por representantes do povo que foram eleitos para aquela finalidade. Bom, então, neste caso aqui da 8, ele está fazendo referência a uma Constituição cesarista, né? Motivo pelo qual o item está errado. 9. As constituições dualistas ou pactuadas conservam um ajuste entre o monarca e o parlamento, por meio do qual aquele se submete à ordem jurídica estatal. Então, ele está fazendo referência à Constituição pactuada, também denominada dualista, conserva um ajuste entre o monarca e o parlamento, né, as forças políticas ali existentes, por meio do qual aquele se submete, o monarca, portanto,
a ordem jurídica estatal perfeito, como ensina o professor Paulo Bonavides. Beleza?